E aí, tudo bom? Felipe Torres falando do Congresso de Mobile. E nessa videoaula eu vou falar sobre as novidades que tem no Swift 2.2, que foi lançado no segundo semestre do ano passado, em 2015. E vou falar também o que a gente pode esperar para o Swift 3.0, que deve ser lançado ainda esse ano, em 2016. Tá? Eu trouxe aqui uma colinha para me ajudar aqui com as coisas que foram atualizadas, tá certo? Então vamos lá. Bom, a primeira grande mudança que teve no Swift 2.2, foi que a Apple, ela decidiu tornar a linguagem open source, tá bom? Então ela abriu o código-fonte para qualquer desenvolvedor, Hoje está disponível no GitHub, lá no repositório da Apple, e isso foi um grande marco, porque aumentou o número de contribuintes para tornar a linguagem cada vez melhor. Inclusive, há rumores, certo? Isso são rumores que correm em alguns blogs americanos, que a Google ela vai dar suporte à linguagem Swift para o desenvolvimento Android, tá certo? Então isso são apenas rumores, eu quero deixar claro antes, tá certo? E quem sabe, a Google não dá esse suporte e a gente consegue desenvolver para Android também com a linguagem Swift. Bom, começando aqui as novidades da linguagem, certo? Em termos de programação, a primeira novidade é a checagem de versão em tempo de compilação, ou seja, significa dizer que a gente consegue em tempo de compilação checar se o compilador ele tem suporte para o Swift 3.0 ou então se ele tem suporte para um Swift 2.1, por exemplo, tá certo? E a gente consegue colocar para o compilador executar códigos somente de acordo com a versão do Swift, tá certo? Então a gente pode colocar, por exemplo, se o compilador ele tem suporte para o Swift 3.0, então ele executa um determinado código. Se ele não tem suporte, ele executa um outro determinado código, tá certo? Então a gente consegue fazer isso agora a partir do Swift 2.2, tá bom? A próxima mudança foi agora a checagem também de selectors, tá bom? A checagem de selectors em tempo de compilação, porque o que acontecia antes, tá bom? Para quem já trabalhou com selectors sabe que antes, quando a gente ia usar um selector, a gente simplesmente colocava o nome da função entre aspas, certo? Entre aspas duplas, ou seja, tratava como se fosse um string, tá? E o compilador não tinha nenhum tipo de checagem para saber se aquele selector era correto ou não, tá bom? E a gente só ia descobrir isso em tempo de execução, quando gerava algum crash no programa. Agora, na versão 2.2, a partir da versão 2.2 a gente consegue fazer essa checagem do selector com a diretiva #selector e dentro dessa diretiva, dentro desses parênteses, a gente coloca o nome da nossa função sem aspas, como deve aparecer aí na tela. A próxima é comparação de tuplas, tá certo? Para quem já trabalhou com tuplas em Swift, em versões anteriores, sabe como era cavernoso a comparação entre duas tuplas, certo? Você tinha que implementar o seu próprio método de comparação praticamente, tá bom? E agora, você pode simplesmente utilizar o operador igual, ou seja, comparação normal, como você pode ver aí na tela, tá certo? Isso é muito bacana porque antes era muito feio, certo? Não era muito amigável, E agora tá bem mais fácil. Próxima mudança. Parâmetros var agora estão deprecados. O que isso quer dizer? Em versões anteriores, até a Swift 2.1, quando a gente ia definir uma função, certo? A gente ia passar algum valor ali pelo parâmetro, para a gente usar aquela variável, certo? Alterar aquela variável dentro do nosso código, a gente tinha que usar parâmetros em var, certo? Antes do nome, como você pode ver aí na tela. Isso, se a gente não usasse esse parâmetro var, esse parâmetro que a gente passava, ele era usado como se fosse uma constante, e a gente não conseguiria alterar o valor dele dentro da função, tá certo? E agora, esse parâmetro var passou a ser deprecado, tá certo? O Xcode vai sugerir que você remova esse parâmetro var, porque agora as variáveis elas não são mais passadas, agora os parâmetros não são mais passados como constantes, eles já são passados logo como variáveis. Isso foi ótimo, porque antes algumas pessoas confundiam, esse var com o in-out, tá certo? Que é para como se fosse passando por referência, mas não era. Então, agora a gente pode simplesmente trabalhar com os parâmetros normais sem precisar colocar aquele var, A gente pode alterar eles livremente lá dentro do código, tá bom? Se você quer fazer com que esse parâmetro não se altere dentro do código, como era antes, você simplesmente atribui ele a uma constante dentro do código, usando a tag let, tá? As próximas alterações são respectivas ao C-Style, ou seja, ao estilo C, certo? Que antes eram permitidos no Swift e agora passam a ser deprecados a partir da versão 2.2 e devem ser removidos na versão 3.0. Vamos lá. O primeiro deles é o for
o loop for, tá certo? Ou seja, a estrutura de repetição for. Antigamente, né, até a versão 2.1, o compilador aceitava sem nenhum warning, sem nada, você fazer o for desse jeito, certo? Estilo C, tá bom? A partir da versão 2.2, isso se torna deprecado, isso vai gerar um warning, e na versão 3.0 deve ser removido. A nova maneira de fazer o for é dessa maneira, ok? Eu falo isso também em outras aulas minhas, certo? Da linguagem Swift, você pode dar uma olhadinha lá. Outra coisa, certo? Do C-Style que está sendo removido, são os operadores mais e os operadores menos, tá certo? Eles passam a ser deprecados, ou seja, a partir da versão 3.0, eles serão completamente removidos. Então, se você utiliza eles no seu código, você deve substituí-los pelos operadores mais igual ou menos igual, tá certo? São basicamente essas as principais alterações da linguagem 2.2 do Swift. Teve mais alterações, certo? Mas essas são as principais. E agora, o que a gente pode esperar para o Swift 3.0? Porque basicamente o Swift 2.2 foi uma preparação, né? Uma leve preparação para o Swift 3.0, tá certo? São muitas as novidades que devem vir no Swift 3.0, certo? Porém, algumas a gente já consegue ter mais ou menos um adiantamento de acordo com o repositório da Apple no GitHub, ok? Uma delas é que a biblioteca Foundation, certo? Do Swift, as funções que tem um NS vão passar a não ter mais esse NS, tá certo? Então, se a gente usa, por exemplo, NS Location, vai ser somente Location. Outra novidade que isso deve influenciar em alguns projetos do Swift, tá certo? Que é a estabilização da ABI, certo? Que diferente da API, a ABI é mais low level, né? Ou seja, mais baixo nível, tá? Então, algumas estabilidades ali na API devem alterar alguma coisa na source do Swift, certo? Mas isso aí a Apple vai divulgar ainda com mais clareza. A gente pode observar também que o Swift, né, a Apple tenta fazer o Swift cada vez mais compatível, né, interoperável com as bibliotecas do C++. É possível, né, que essa compatibilidade aumente no Swift 3.0, porém é capaz de que para ele ser 100% compatível somente ainda em versões futuras, certo? A Apple não promete que isso vai vir no 3.0. Como você pode ver, a Apple vem tentando focar e refinar cada vez mais a linguagem Swift, tá certo? Que é hoje uma das linguagens que mais crescem no mundo. Então, se você ainda está trabalhando com Objective-C, eu sugiro que você pense em migrar logo para o Swift, tá certo? Então, para essa aula de hoje, é mais ou menos isso que eu tenho para passar para vocês. E eu te vejo na próxima aula.